Eu avisei, patriotas, eu avisei que nos Estados Unidos tem o começo, o meio e o fim. Vocês precisam saber o que está acontecendo contra Moraes lá nos Estados Unidos, como nunca antes aconteceu com um ministro do STF. Gente, a coisa é pior do que a gente possa imaginar para o lado do ministro Alexandre de Moraes e até dos seus companheiros e dos outros ministros do STF. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. E não para por aí não. Olha só, urgente, Polícia Federal indicia Janones por rachadinha. E Janone, hein? E Janone, hein? Gostaria de agradecer a todos os patriotas pela audiência. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de desejar uma ótima final de semana para todos vocês, de muita paz, de muito amor, de muita prosperidade. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. E você que está assistindo aqui, eu gostaria de enviar para você um forte abraço, tá? E desejo toda a sorte do mundo para você e toda a sua família. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Em uma reviravolta que balançou o cenário político nesta quinta-feira, a Polícia Federal indiciou o deputado federal Janones. A acusação envolve sua alegada participação em um esquema de rachadinha dentro de seu próprio gabinete. Prática que Janones vem negando desde que as denúncias surgiram. A rachadinha é a prática onde parte dos salários dos assessores é devolvidos ao político. A investigação teve início após os ex-assessores denunciarem a pressão que sofriam para ceder parte de seus vencimentos. E nós sabemos muito bem, né, que teve um julgamento lá na Câmara dos Deputados, e aí o Boulos, né, que está concorrendo às eleições lá para prefeito lá em São Paulo, né, passou o pano lá, engavetou a paradinha do Janone, mas só que agora a Polícia Federal entrou em ação e indicia Janone por rachadinha, né, gente? Meu irmão. Esperamos que isso possa surgir bons frutos e, quem sabe, Janones perdeu o seu mandato, porque esse mandato não era nem para ele ter recebido, né? Porque, sinceramente, só Deus na causa, com um fiozinho de ouro desse aí, né? Ele que inventou um monte de fake news contra o presidente Bolsonaro em 2022, ainda tá aí até hoje dando trabalho, né? Fora as brigas que ele já aprontou lá, né? Parece que o fim da censura, da ditadura que o Moraes vem impondo no Brasil e contra empresas internacionais está chegando ao fim, viu? E olha só, gente. Comissão da Câmara dos Estados Unidos pede volta do X no Brasil. O deputado dos Estados Unidos, Chris Smith, do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, expressou sua preocupação com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil de bloquear a plataforma X em território brasileiro. Smith enfatizou que tal medida coloca em risco a liberdade de expressão e, consequentemente, a democracia no país. Uma declaração oficial, Chris Smith solicitou ao governo brasileiro que revertesse imediatamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, alegando que manter o bloqueio representa uma ameaça direta às eleições livres e justas, bem como à própria democracia no Brasil. Críticas ao bloqueio do X no Brasil. O parlamentar argumenta que o Brasil aumentou as apostas ao proibir uma das maiores redes sociais do mundo, impedindo os brasileiros de acessarem a plataforma. Ele destacou que tal proibição vai além da simples remoção de figuras políticas da mídia social e se configura como um ataque direto à liberdade de expressão no país. Segundo Smith, a censura online é um sinal preocupante que demonstra a deteriorização das liberdades civis. A questão passa a ser não apenas sobre quem está sendo silenciado, mas também sobre a capacidade da população de acessar informações sem restrições. Por que o STF tomou esta decisão? Smith, que também é presidente do Subcomitê Global de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, afirmou que vem investigando abusos de direitos humanos no Brasil desde maio deste ano. O parlamentar presidiu audiências no Congresso americano para examinar essas alegações, buscando entender melhor o papel do STF nas eleições relacionadas a esses abusos. O bloqueio da plataforma X foi justificado pelo ministro Alexandre de Moraes como uma medida de segurança para evitar a disseminação de informações falsas e outros conteúdos prejudiciais. Contudo, críticos como Smith acreditam que a decisão foi exagerada e prejudicial para a liberdade de expressão dos brasileiros. Smith questiona a legalidade da decisão. Em 21 de junho deste ano, Chris Smith enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes pedindo explicações sobre alegações de violações de direitos humanos. Até o momento, o deputado americano afirma que não recebeu uma resposta oficial, o que levanta ainda mais preocupações sobre a transparência e a legalidade das ações do STF. Smith argumenta que a censura amplia controle estatal sobre o fluxo de informações. O parlamentar enfatiza a importância da comunicação livre para a manutenção da democracia. Ele também criticou a falta de resposta da parte do STF
apontando para um possível descaso com as preocupações internacionais. Gente, tem outras matérias aí que tá rolando aí, sabe? Lá dos Estados Unidos a respeito da fala do Smith. Não tem tudo aqui que ele falou aqui nessa matéria, mas eu vou já adiantar para vocês que o Smith disse que aquele projeto contra a censura e a ditadura do ministro Alexandre de Moraes está a todo vapor atrás dos bastidores lá no Congresso norte-americano. E depois dessas últimas decisões que o ministro Alexandre de Moraes tomou, fez o favor de acelerar ainda mais esse processo. Tá? Então, o que nós estamos vendo agora é que, em breve, o ministro Alexandre de Moraes poderá ter o seu visto cancelado, seus bens sequestrados, e não só ele, como os outros ministros do STF também poderão sofrer essas mesmas retaliações, sanções internacionais contra o Brasil. Aquela fala que o Elon Musk disse para o Lula que em breve ele estará andando em voos comerciais, poderá se transformar em verdade, viu, se concretizar, viu? Então, a coisa é pior do que a gente possa imaginar para essa galera. Então, eles chegaram ao extremo do extremo do extremo, tanto contra a Constituição, contra a cláusula pétrea, né, e contra os cidadãos brasileiros de bem. Lembrando que o Smith, poucos tempos atrás, ele enviou uma carta, né, pedindo explicações para o ministro Alexandre de Moraes, Pacheco, Lira, né, e eles fizeram de conta que não estavam nem aí. Os Estados Unidos têm o começo, o meio e o fim. Não pensa que o Pacheco, depois dele ter largado o cargo de presidente do Senado, e aí ele vai concorrer a outro cargo para governador, qualquer coisa, não. As decisões do Pacheco estão anotadas lá nos Estados Unidos. Então, no futuro próximo, na hora que eles forem tomar decisões, mesmo que o Pacheco não faça mais parte de ser presidente do Senado, o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, eles poderão sofrer retaliações por causa das suas omissões quando eles, né, estavam representando esses cargos. O que eu quero dizer com isso? É que os passaportes deles podem ser cancelados, os vistos deles podem ser cancelados, bens deles internacionais ser bloqueados, e também ativos de empresas, né, ligados ao governo, como Petrobras, e aí vai. E, gente, é um tsunami de retaliações. Mexer com os Estados Unidos é pior do que mexer com caixa de marimbondo. Eles não deixam passar batido. Talvez as pessoas pensem que não vai dar em nada, mas vem comigo, que não acabou não, tem mais. Veja o que está em andamento lá nos Estados Unidos, gente. Eu disse. Eu avisei, né? Eu avisei. Importante. A situação do Alexandre de Moraes acabou de ir de muito ruim para péssima. Não só a situação dele aqui no Brasil, que nós já estamos vendo aí uma real possibilidade de um impeachment, de maioria no Senado. Nós já estamos com 36 senadores favoráveis ao impeachment dele, faltando apenas 5 senadores para que o processo de impeachment seja instaurado e ele seja afastado do cargo. Coisa que nós nunca imaginávamos que fosse acontecer, está acontecendo. A situação dele internacionalmente acaba de ter uma piorada muito acelerada agora. Vamos lá. A Aliança Internacional em Defesa da Liberdade é uma instituição internacional sediada nos Estados Unidos, é uma instituição grande, com centenas de pessoas espalhadas pelo mundo, que tem como único objetivo lutar pela liberdade de expressão, respeito aos direitos humanos. Essa associação, essa aliança, que é a ADF, acaba de lançar um projeto contra Alexandre de Moraes, que eu quero mostrar para vocês. Com certeza a imprensa não vai falar disso, mas o título é Censura Global requer uma resposta global. Diga não à censura governamental do X no Brasil. E aqui eles fizeram uma carta aberta, assinada por mais de 100 autoridades internacionais. Dentro dessas 100 autoridades internacionais, nós temos aqui professores das universidades de Londres, professores da Universidade de Oxford, historiadores, autores de vários livros, jornalistas, militantes, diretores de outras entidades, presidente do Sindicato da Liberdade de Expressão na Suíça, Attorney General, promotor público de Utah, editor da revista O Eventos Humanos, diretor do projeto Consciência. Cara, são muitas e muitas pessoas. Da Universidade de Nottingham, são autoridades, Universidade de Oxford. Então nós estamos aqui falando de 100 autoridades, tá? 100 autoridades do mundo que assinaram essa carta que eu quero ler para você agora. Vamos lá.
Excelentíssimos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você acompanhar. Isso aqui, cara, a situação do Alexandre de Moraes está insustentável no mundo inteiro. Excelentíssimos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil. Nós, abaixo-assinados, condenamos o recente ataque à liberdade de expressão do Brasil. Temos testemunhado ameaças crescentes a esse direito fundamental em todo o mundo no último ano. O fechamento da rede social X no Brasil, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, representa uma escalada perigosa dessa tendência preocupante de censura global à liberdade de expressão. Em 8 de agosto, o X anunciou que o ministro Alexandre de Moraes havia ordenado o bloqueio de determinadas contas com amplo alcance popular, de jornalistas a figuras públicas, sob o pretexto de combater a desinformação. Quando o X resistiu à demanda de censura, o ministro respondeu com ameaças de prisão, embora a plataforma continuasse acessível. Em 30 de agosto, o ministro ordenou o bloqueio imediato do X em todo o país e ameaçou a imposição de multas de cerca de $9 mil por dia para qualquer pessoa que usasse um VPN para acessar a rede social. Esse ato de ativismo judicial pune tanto a plataforma quanto seus usuários, sufocando a liberdade de expressão e violando... sufocando a liberdade de expressão e violando a própria Constituição brasileira, que proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A decisão também viola acordos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Tal situação se acende para muito além do Brasil, servindo como exemplo impressionante de uma tendência crescente de censura por parte de autoridades governamentais, que estão se tornando cada vez mais agressivas na supressão de discursos que consideram questionáveis. Se for permitido que essa censura persista no Brasil, isso poderá estabelecer um precedente perigoso, que se espalhará rapidamente. Recentemente, outros líderes mundiais expressam sentimentos pró-censura e não há caminho mais rápido para o fim da democracia do que a erosão da liberdade de expressão. Pedimos ao governo brasileiro que restabeleça o livre fluxo de informações a respeito dos direitos de seus cidadãos, de expressar suas opiniões sem medo de represálias. A liberdade de expressão não é negociável, não é um privilégio. É uma pedra angular de toda a sociedade democrática. Devemos defendê-la sempre que estiver ameaçada, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. E aqui você pode assinar. Eles acabaram de lançar esse projeto. Você clicando aqui, você pode assinar. Coloca o seu e-mail aqui em cima e você assina esta carta. Nós já temos até agora mais de 1.000 assinaturas, lembrando que essa carta está sendo liberada agora e eu estou sendo uma das primeiras pessoas a divulgarem esta iniciativa. Fora isso, e aqui nós vamos entrar em outra parte, que é essa aqui, ó. Direitos humanos da Câmara dos Estados Unidos pedem a volta do X no Brasil. Então, o presidente do Comitê dos Direitos Humanos dos Estados Unidos, que é o Chris Smith, presidente do Subcomitê dos Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos, disse que o Brasil deve reverter o curso e acusou Moraes de provocar crise. E aqui, entre as falas do presidente do Comitê dos Direitos Humanos do Congresso americano, o governo do Brasil aumentou as apostas e atingiu um novo nível. Ele passou da perseguição à oposição política, removendo-a das mídias sociais, para proibir uma das maiores redes sociais de notícias do mundo a tornar ilegal o acesso dos brasileiros a ela. O Brasil deve reverter imediatamente o curso. As ameaças à liberdade de expressão são ameaças às eleições livres e à própria democracia, afirmou o parlamentar americano. E ele continua mais aqui embaixo. Para responder à crise que Moraes criou no Brasil, eu estou agora trabalhando com colegas na legislação sobre o assunto. Ou seja, legislação está sendo criada nos Estados Unidos, na Câmara, nos deputados, no Congresso americano, para dar penalizações, sanções ao Brasil, porque o Brasil não é visto hoje como um país que não respeita os direitos humanos, não respeita a liberdade de expressão. E aqui ele fala, olha só, no dia 21 de junho, enviei uma carta ao ministro Alexandre de Moraes solicitando informações sobre alegações relativas ao papel de Moraes nas violações generalizadas de direitos humanos cometidas. O ministro não respondeu, nem tive notícias dos presidentes do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, e o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também receberam minha carta. Ou seja, ele enviou para Alexandre de Moraes uma carta pedindo explicação. Alexandre de Moraes não explicou e ele disse, se você não explicar, nós vamos trabalhar numa legislação para dar sanções ao Brasil. Sanções é econômica, social, de viagens, cancelamento de passaporte. Eu acredito que depois disso tudo, o governo americano já está entendendo, o Estado americano está entendendo que o Alexandre de Moraes deve sofrer penalizações, punições severas,
como retenção de seus bens, suspensão do seu passaporte, sabe, dele e dos outros ministros da Suprema Corte que estão trabalhando hoje para destruir a nossa liberdade de expressão e desrespeito à nossa Constituição. Se a batata do Alexandre de Moraes estava assando no Brasil, agora ela começou a assar também fora das fronteiras brasileiras. Alexandre de Moraes se tornará talvez o primeiro-ministro da nossa Suprema Corte não aceito em nenhum país democrático por ser um ditador, se igualando a Maduro. Maduro é isso, né? Eu não sei se o Moraes imita Maduro ou se é o Maduro que imita Moraes. Tanto faz, na verdade, as consequências prejudiciais são ruins para ambos os países da mesma forma, na mesma intensidade. Mas uma coisa é certa. Nós temos agora o Congresso americano, o Comitê de Direitos Humanos e a Aliança Internacional em Defesa da Liberdade se movimentando contra Alexandre de Moraes. E aí, senadores do Brasil, como vocês vão se posicionar em relação a isso? Essa é a pergunta que o povo está fazendo. O mundo já percebeu que o Alexandre de Moraes é um ditador. Como vocês, senadores do Brasil, vão se posicionar? Está na hora da gente derrubar esse ditador.